paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão, cada irmã, esta manhã. E que esse momento que aqui passamos na casa do Senhor, estudando a palavra, orando, cantando, seja um momento muito proveitoso, muito rico para as nossas vidas. O tema deste mês é por uma nova reforma. E hoje nós estamos falando, renovando o compromisso, tanto no culto da manhã como no culto da noite, quando o pastor Daniel estará pregando também sobre o mesmo tema. Quantos aqui já almoçaram hoje? Ninguém almoçou ainda hoje? Mas vocês almoçaram ontem, né? Quem almoçou ontem? Todo mundo almoçou ontem. Só que o almoço de ontem não serve para hoje, né? Não é verdade? O almoço de ontem foi para ontem. Hoje a gente espera ter um novo almoço, a não ser aqueles que estão jejuando. Tem alguém jejuando aqui? Não precisa dizer, né? Se tiver alguém jejuando, você não vai almoçar hoje. Mas se você não estiver jejuando, você vai almoçar hoje. Não é verdade? Que todos os dias você precisa renovar a tua alimentação? Renovar, né? O que você come, o que você bebe. Porque o almoço de ontem não serve para hoje. Não é suficiente para hoje. Então, há muitas coisas na nossa vida que precisam ser renovadas. Há muitas coisas que precisam diariamente serem renovadas. A sua despensa, né? Semanalmente ou mensalmente você precisa renovar a despensa. Renovar o estoque da geladeira. Aliás, é um dos locais que a gente mais visita na casa, né? Algumas pessoas dizem que a luz que a gente mais aprecia ver é a luz da geladeira. Que a gente visita este lugar e precisa estar renovado. E quando você chega na geladeira e não tem coisas novas, a gente reclama. Mãe, né? Você não vai fazer compra? Eu ouvia muito isso lá em casa. Pai, você não vai no mercado, não? E sinal que a geladeira não estava se renovando na proporção, né, que eles esperavam. Por isso que cresceram e ficaram daquele tamanho. Mas a gente também renova o nosso guarda-roupa, né? De vez em quando a gente olha para as nossas roupas assim e estou cansado dessas roupas, não aguento mais, né? Não aguento mais usar esta roupa, esse vestido, esta camisa, estou enjoado, né? E a gente faz um esforço para renovar o guarda-roupa. A gente olha no espelho e a gente diz, eu preciso dar uma mudada no visual, né? Principalmente as irmãs, né? Dá uma parada no cabelo, dá um trato. A gente sente necessidade de vez em quando dar uma renovada no visual. Porque às vezes até a gente mesmo cansa daquele visual, né? Daquela aparência. Todos os anos, ou a cada 4 ou 5 anos, a gente precisa renovar nossa carteira de habilitação, né? Este ano eu tive que renovar a minha. Então, vai lá, aquela fila, aquela história toda, para renovar, para você ter o direito de continuar dirigindo. A gente precisa renovar, às vezes, o seguro de vida, o seguro médico, que tudo tem validade, vence, você precisa renovar. Licença para quem, às vezes, trabalha, um alvará, para quem tem um comércio, o contrato do aluguel, tudo tem validade, a gente está sempre renovando. Então, renovação é algo que faz parte da nossa vida, que nós lidamos diariamente, sentimos necessidade, e às vezes não é nem necessidade, é imposição. Se você não renovar, você não pode trabalhar, não pode fazer mais aquilo. É uma imposição da vida. E por isso mesmo, renovação é também um padrão bíblico. Então abra sua Bíblia aí agora,
em 1 Samuel, no capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 2. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 14. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós. E congregaram em Mispa, e tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os filhos de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Esse texto fala de Israel conduzindo o povo de Israel ao momento de renovação, de compromisso do seu relacionamento com Deus. E eu quero usar esse texto para que nós, nesta manhã, entendamos a importância de renovarmos os nossos compromissos e experimentarmos uma renovação que vem de Deus. Mas para que haja renovação na nossa vida, é preciso que haja arrependimento e confissão com gestos concretos. Se os irmãos observarem o texto que nós lemos, no versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Arrependimento, confissão que não é seguida de gestos concretos, não é arrependimento e não é confissão. Para que haja renovação, aquilo quando nós reconhecemos diante de Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, quando nós dizemos para Deus: Senhor, o caminho que eu estou indo não é correto, não é esta a tua vontade, não é esta a tua direção, não é este o teu propósito. Nós precisamos que isto se siga de gestos concretos. Às vezes é muito fácil a gente orar: Senhor, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém.
Às vezes a gente diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, em nome de Jesus, amém. Alguém até disse que a gente peca no varejo e pede perdão no atacado. Pecado precisa ser confessado nome a nome. E a gente precisa tratar dos nossos pecados, das nossas atitudes, aquilo que desagrada a Deus, individualmente, confrontando, sem medo de chamar pecado de pecado, sem medo de chamar erro de erro, sem medo de chamar iniquidade de iniquidade. Quando Davi confessou o seu pecado ao Senhor, quando Natan lhe confrontou, diz: pequei, eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Contra ti, somente contra ti eu pequei. Nós precisamos chamar o nosso pecado de pecado e sermos confrontados. E a atitude de remover aquilo que realmente desagrada ao Senhor. Este é um passo inicial para que haja renovação na nossa vida. Para que experimentemos a renovação da graça de Deus na nossa vida. Para que experimentemos a renovação, é um reinício, um recomeço. A novidade de vida que Deus realmente pode proporcionar na nossa vida. Para que haja renovação, é preciso que esta confissão nos leve a cultuar ao Senhor, a nos aproximar de Deus. O texto bíblico diz que quando eles confessaram e removeram, então Samuel, como sacerdote, representando o povo, na antiga dispensação era o sacerdote que oferecia o sacrifício representando o povo, cultuando ao Senhor. O sacrifício é oferta ao Senhor, é culto ao Senhor. Então a confissão leva ao culto, o arrependimento leva ao culto. O arrependimento não nos afasta de Deus, mas nos aproxima de Deus. O arrependimento nos faz desejar a presença de Deus. O arrependimento não nos leva a fugir de Deus. Quem foge ainda não se sente perdoado, ainda não entendeu a dimensão do perdão de Deus. Por isso o arrependimento nos leva ao culto. E o culto deve ser a expressão de corações arrependidos, de corações que realmente se reconhecem dignos da presença de Deus e por isso se aproximam de Deus. Samuel tomou um cordeiro, sacrificou, ofereceu ao Senhor e clamou, e o Senhor lhe respondeu. O Senhor lhe respondeu. E é interessante observar, irmãos, que enquanto eles estavam cultuando, Deus estava trabalhando. Porque quando eles se reuniram, os filisteus, diz o texto bíblico, que os filisteus chegaram à peleja, vieram para pelejar, vieram para se opor a Israel. Mas é interessante, enquanto eles cultuavam, Deus aterrou, Deus aterrorizou os filisteus com um grande estampido, de tal maneira que eles ficaram assustados e fugiram. Interessante, quando eles colocaram a prioridade do culto a Deus, Deus estava trabalhando para eles. É o que diz o texto de Isaías. O texto de Isaías capítulo 64, versículo todo diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu além de ti. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para os que nele esperam. Às vezes nós ficamos tão ansiosos em resolver as lutas, as dificuldades, que nós esquecemos de cultuar a Deus, esquecemos de servir a Deus, esquecemos da prioridade que devemos dar às coisas de Deus, e nós, no afã de resolver os nossos problemas, nós invertemos. E o resultado é duplo: a gente não cultuou, não priorizou as coisas de Deus e não resolveu os nossos problemas. Mas quando a gente prioriza as coisas de Deus, a gente confia, a gente cultua, a gente se volta para Deus, Deus trabalha para nós e Deus faz aquilo que você não pode fazer.
Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O povo de Israel estava cultuando ao Senhor e Deus estava trabalhando, vencendo os inimigos, aterrorizando os inimigos. De tal maneira que os filisteus ficaram assustados e fugiram, porque eles estavam cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor. E Deus estava lá, trabalhando para eles na retaguarda. Isso é questão de prioridade, é questão da gente entender as coisas. Às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas atividades pessoais, com as nossas responsabilidades, que a gente diz: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar a palavra, eu não tenho tempo para estar junto com os irmãos, eu não tenho tempo para adorar. Eu não posso. Hoje é uma palavra muito comum: eu não posso, eu não tenho tempo. Mas Deus trabalha para aquele que nele espera. Quando a gente coloca Deus no lugar que é de Deus, Deus está trabalhando, fazendo coisas que você não pode fazer e nem imagina que Ele esteja fazendo por você. Mas nossa ansiedade, no nosso afã, queremos resolver e não resolvemos, e não cultuamos, e perdemos por isto. Mas para haver renovação, para que haja renovação, nós temos que entender isto, irmãos. Deus opera, mas há coisas que Ele também deixa para você fazer. Olha o texto bíblico: trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estampido, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados. Mas aí vem o que os homens de Israel tiveram que fazer? Eles perseguiram os filisteus e os derrotaram, porque já estavam derrotados. Ou seja, Deus operou primeiro, eles foram chamados a complementar aquilo que Deus havia iniciado. Essa parceria santa, em que você permite que Deus faça primeiro, que Deus inicie, e você complementa, e Deus te chama, agora termina. Mas é Deus que inicia, é Deus que planeja, é Deus que desenha, é Deus que arquiteta e diz: agora termina. Agora complete. Este é o projeto de Deus. Deus poderia fazer tudo sem nós, mas Ele quer a nossa participação. Ocorre que às vezes a gente pensa que é a gente que tem que fazer tudo sozinho. E a gente não pede a direção de Deus. Deus faz o mais importante, mas Ele deixa algo para que você se sinta participante daquilo, para que você também se sinta responsável por aquela obra. Deus aterrorizou os filisteus, mas agora o povo de Israel tinha que sair batalhar, terminar aquilo que Deus havia deixado. O mais difícil Deus fez, deixou um espaço para que eles participassem. Mas para que a renovação aconteça e ela seja visível, nós precisamos estabelecer marcos desta renovação. Samuel tomou uma pedra, um monumento, fez um monumento e colocou: até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra era para que as pessoas vissem. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, nós precisamos entender. Há testemunhos na nossa vida que precisam ser visíveis, palpáveis, tangíveis. As pessoas precisam ver renovação na nossa vida. As pessoas precisam ouvir que o nosso linguajar, que a nossa maneira de falar está passando por um processo de renovação. As pessoas precisam visualizar na nossa vida os nossos gestos, os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Por isso que Samuel ergueu aquela pedra, para que as pessoas vissem. Nós precisamos sempre ver, ouvir, visualizar. E a nossa vida é a melhor maneira que as pessoas visualizem a obra de Deus, a renovação de Deus na nossa vida. O que nós falamos, o que nós agimos. Mas o nosso exemplo é muito mais forte do que a nossa fala. O nosso testemunho, as nossas ações,
elas são muito mais fortes do que aquilo que a gente fala. Francisco de Assis, um grande santo da igreja, na idade medieval, ele dizia: prega o evangelho, e se for necessário, use as palavras, porque é o nosso testemunho, a renovação na nossa vida, aquilo que Deus está fazendo na minha vida diariamente, as coisas que Deus está mudando, as coisas que Deus está transformando, a maneira de pensar, a maneira de agir, a nova percepção das coisas de Deus, as novas atitudes que Deus está trabalhando na minha vida, elas precisam se concretizar, elas precisam se visibilizar, elas precisam se tornar bem visíveis, para que as pessoas percebam, como Samuel colocou aquela pedra e todo mundo passava, olha, essa pedra aqui é um testemunho, e nós precisamos aprender a dar testemunho, com a nossa vida, com as nossas ações, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós vemos nesse texto as bênçãos de uma renovação. Os inimigos foram abatidos. Os inimigos foram derrotados. Os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra eles todos os dias de Israel. Aquela renovação foi o início de uma grande vitória. Sabe, irmãos, às vezes a gente luta tanto na nossa vida, a gente passa por tantas lutas na nossa vida, a nível de família, a nível profissional, nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente enfrenta tanta luta, tanta dificuldade, e às vezes a gente pergunta para o irmão, a irmã diz: como é que vai, irmão? Está difícil. Olha, está difícil, tá. Cada dia um problema maior que o outro. Parece que eu atirei pedra na cruz. Esses dias vi uma versão nova desse atirar pedra na cruz. Uma pessoa diz: eu acho que eu coloquei chicletes na cruz. Quer dizer, como assim? Eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz de errado, alguma coisa que eu, Sabe, irmãos, há certas lutas que não é você que vence. Há certas dificuldades, não é você que vence, é Deus que vence por você. Deus trabalha para aquele que nele confia. Há certas lutas que não são tuas. Há certas lutas que não estão à tua alçada você vencer. É Deus que vence. É Deus que derrota o inimigo por você. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades espirituais, os principados, forças das trevas. Há momentos que lutas estão nessa dimensão. Não é você que vence, são as armas de Deus que vence. É Deus que vence por você. Aquele que derrotou na cruz os poderes espirituais, coloca à nossa disposição também os recursos de uma vida. Às vezes a gente está lutando com forças que estão além das nossas forças, porque a gente não sabe recorrer e não sabe usar os recursos que Deus nos oferece. Quando buscamos de Deus, na forma que Israel buscou naquele dia, naquele momento, experimentamos uma vitória de ter os inimigos abatidos. Mas o texto bíblico também fala de outra derrota: a restituição, a restauração. As cidades dos filisteus haviam tomado, foram restituídas. Israel foi e arrebatou outros territórios. Deus restaura. Deus não apenas renova, mas é um Deus que restaura. Não porque a gente merece, não porque alguma coisa seja de direito, propriedade nossa, mas é graça de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Assim como Deus restaurou a sorte de Jó, assim como Deus restaurou outras pessoas, o povo de Israel, depois do período do cativeiro.
foram restaurados. Deus renovou a vida do povo e restaurou a alegria, restaurou a paz, restaurou a harmonia, restaura a saúde. Só Deus pode de fato fazer esta restauração. E houve paz entre Israel e o povo e os amorreus. Nosso desafio hoje, irmãos, é entender que Deus deseja renovar a nossa vida. Deus não está sempre renovando. Com Abraão, ele disse várias vezes: Abraão, eu sou o teu Deus que te chamou, né? Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer você o pai de uma grande família. Eu vou te abençoar, vou abençoar a tua descendência. Deus disse isso inúmeras vezes para Abraão. Deus renovando, repetindo, para que Abraão entendesse esse propósito de Deus. Esse mesmo Deus faz isso conosco, e a gente precisa entender que nós precisamos responder a Deus pedindo que Ele nos renove, pedindo que Deus mude a nossa mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis a renovação da vossa mente. Para que experimenteis a renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Uma mente renovada. O que nós nos alimentamos ontem já não serve para hoje. Ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. Então a gente precisa renovar hoje. Renovar a disposição, renovar o empenho, renovar a disposição de aprender coisas novas, irmãos. Nosso modo de ser igreja há 30 anos atrás respondeu, mas hoje as situações são diferentes. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade, renovar a nossa visão e perceber que nós precisamos constantemente de passar por renovação, mudando a nossa forma de responder a desafios, de responder a necessidades, de responder a novos problemas que exigem novas soluções. Algum tempo atrás eu vi a ilustração de um exímio atirador. Era campeão olímpico, muitas medalhas, muitos campeonatos. Ele sempre atirava ao alvo e ele acertava o alvo. De olho fechado, tamanha era a sua habilidade. Ele sempre atirava e acertava. Mas um dia moveram o alvo e ele continuou atirando na mesma direção, acreditando que o alvo ainda estava lá. Às vezes a gente age assim. Vamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa compreensão, que a palavra de Deus está sempre renovando. Nosso Deus é um Deus comprometido com o novo, está sempre renovando. Deus está sempre colocando novos desafios, e nós precisamos renovar o nosso compromisso. Quantos irmãos aqui já fizeram a profissão de fé? Muitos já fizeram a profissão de fé. Muitos irmãos aqui já foram ordenados ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado. Nós fizemos compromissos quando fizemos a profissão de fé. Não sei se os irmãos lembram dos compromissos que foram feitos quando a gente veio à frente. E a gente renovou os compromissos. Eu fui batizado na infância. Eu vim à frente fazer minha profissão de fé perante o reverendo Jonas Dias Martins. É filho desta igreja. Estudou aqui nesta igreja. Reverendo Jonas Dias Martins. Fiz a minha profissão de fé perante ele. Eu estava renovando um voto que meus pais fizeram. Que eu nem lembro, eu não tenho a menor ideia como é que foi. Mas eu vim à frente renovar. Dizendo, o Deus dos meus pais é o meu Deus.
renovando. Os votos que a gente faz na profissão de fé. A gente precisa renovar isso diariamente. Eu creio, eu estou pronto a contribuir, a ajudar a minha igreja, a trabalhar pela minha igreja, a cooperar com a minha igreja. Renovar. Constantemente você precisa renovar esses votos. Você foi eleito presbítero, diácono. Renovar esses compromissos de trabalhar pela paz, pela unidade e pela pureza da igreja. Renovar os compromissos. O nosso Deus quer renovar a nossa vida, mas a gente precisa responder a Deus, como Israel respondeu naquele dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo de renovação da nossa mente, da nossa disposição, do nosso coração. Amém.